Convencionou-se nos últimos tempos que qualquer crítica ou qualquer comentário a respeito de outra instituição seria ataque ao Estado Democrático de Direito, seria ataque à democracia, mas não para quem é do lado da esquerda, né? Esses podem tudo. Exato. E principalmente o senhor presidente da República, que agora, não contente com o que a SECOM vem fazendo já há alguns meses, com a hashtag Congresso Inimigo do Povo, resolveu agora ele mesmo partir para o confronto. Querendo ser engraçado, querendo ser muito inteligente, disse que esse Congresso é o pior Congresso que já teve. Ora, eu acho impossível esse Congresso ser o pior que já teve, porque esse Congresso aqui já teve o Lula como membro. Esse Congresso já teve momentos, e olha que as últimas eleições de 2000 para cá, todas foram praticamente ganhas por ele. Esse Congresso já passou por momentos dificílimos, e eu cito aqui o caso do Mensalão, protagonizado por quem? Por Lula. Então, assim, em que pese não surpreender o que Lula fala, porque ele tem sido constantemente uma metralhadora de besteira, mas é de se admirar que a mídia vivandeira, que a mídia paga pelo Sidônio, não trace nenhuma linha a respeito dessa busca de convivência pacífica, porque o que se dizia era o seguinte: o problema do Brasil era Bolsonaro porque ele não sabia, ele não tinha articulação, mas o grande articulador da República coloca para se relacionar com o Congresso uma histórica deputada belicista, que gosta do embate. Para a liderança, ele coloca o seu esposo, que gosta da beligerância. E aí ele parte para o ataque, colocando a sociedade contra o Congresso. Mas nesse caso não é, ministro Alexandre. A régua é outra. Se fosse qualquer deputado fazendo isso aqui, provavelmente estaria com a rede suspensa ou estaria sendo chamado na Polícia Federal para se explicar. Então o Brasil está num momento bastante estranho, viu, deputado? E já encerro, meu caro deputado Zacarias. E quero dizer que eu tenho a honra de estar nesse momento no Congresso e de ter, por exemplo, parlamentares da sua estatura, parlamentares que engrandecem o Brasil e engrandecem o Congresso. O que nós temos de pequeno nesse momento na República e de baixo nível é um presidente que em breve a população irá... Fica aí. Passa a palavra ao deputado Rogério Correia. Obrigado, presidente. Presidente, nós estamos na Semana da Educação e me cabe aqui hoje comemorar o grande avanço que a educação brasileira tem tido no Brasil. E não falo apenas dos tempos do governo do presidente Lula e dos governos democráticos populares, mas um avanço mais duradouro e que eu espero que possa ser ainda maior. Como eu já estou com 67 anos, pude participar de um período na história do Brasil onde a educação não era para todos. A educação era muito difícil para a grande maioria dos trabalhadores do povo brasileiro. Retirando a escola, que naquela época era a escola primária, o restante era com muita dificuldade. Para você sair do que era o primário e ir para o ginásio, deputado Patrus Ananias, lembra-se disso, nós tínhamos que fazer um exame de admissão. Era uma espécie de vestibular para que nós entrássemos no ginásio. E do ginásio para o científico era um Deus nos acuda. Quem era do interior, como o Patrus lá da Bocaiúva, provavelmente tinha que ir para Montes Claros, quando não para Belo Horizonte. Para a universidade, só mesmo nas capitais. A educação não era para todos. Muitos lembram que a escola estadual era uma beleza, porque ela era de primeira qualidade. Eu mesmo estudei no Colégio Governador Milton Campos, hoje Estadual Central, escola de maior grandeza. Mas era naquele tempo em que as escolas não eram para todos, então eram seleções que eram feitas. Estudavam ali os alunos que conseguiram passar naquela seleção. Hoje o critério é muito diferente. E essa diferença se deu basicamente a partir de uma opção política na Constituição de 88. Mas para essa opção política na Constituição de 88, da escola pública para todos, como obrigação do Estado, da creche à universidade, passar na Constituição, foi preciso muita luta. E eu me lembro que participei ativamente dessa luta como professor e construtor da União dos Trabalhadores do Ensino. Fizemos nesse período muitas greves, muitas lutas, muitas vindas aqui em Brasília para pressionar os deputados constituintes a aprovar na Constituição esta consigna da educação pública gratuita para todos e todos os níveis. Naquela época já existia aqui o Centrão, que era, na verdade, a direita, que queria consignar na Constituição
que a educação era obrigação da família e não do Estado. Felizmente, presidente, nós ganhamos isso na Constituição brasileira. A partir daí, aí sim, nós conseguimos avançar nessa educação pública e vamos melhorando a qualidade cada vez mais. Mas a partir dela ser pública e gratuita, a semelhança do SUS, que não é o assunto de hoje, mas o assunto da educação pública. Então, presidente, foi uma vitória tão importante, porque depois disso veio o Fundef, que era o Fundo para a Educação Fundamental, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. E depois, no presidente Lula, o Fundeb, que é o desenvolvimento da educação básica, e posteriormente as universidades com as cotas, etc. Peço apenas 30... São novos servidores que hoje estão nas escolas, fortalecendo a rede e garantindo o direito de aprender em todo o Estado. Aqui nesta casa, votei favorável a todas as pautas da educação, a Carteira Nacional do Docente, a meia entrada para professores das bolsas de licenciatura, a isenção do imposto de renda, que nós precisamos aprovar grandemente. Parabéns a todos os professores e professoras do Brasil pelo seu dia. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Deputado Nicolas, 3 minutos, por favor. Obrigado, senhor presidente. O PT cansa. Esse é o sentimento, acredito que de todo brasileiro, que tem o mínimo aí 2 neurônios e um coração e um cérebro, que tem sentido esse sentimento de cansaço dia após dia com um governo que coloca a culpa em todos, menos nele mesmo. Faço uma pergunta para os senhores. O que tem melhorado neste governo nesses últimos anos? Absolutamente nada. Nós temos no âmbito da segurança pública mais de 90 milhões, 50 milhões de pessoas sobre o jugo do crime organizado. Se você não obedece às regras do crime organizado, você é punido, sofre consequências físicas, tem que sair das suas casas, como tem acontecido ali em grande parte, ou seja, na totalidade do Ceará. Você olha um presidente da República que durante todo o tempo pinta, né, como se ele fosse um pacificador, sempre colocando nós contra eles, e na verdade não tem progresso nenhum para o país. Somente perseguição, somente provocação, e vem agora colocar como a culpa de todas as coisas no nosso país fosse do Congresso, e dizendo que nunca teve um Congresso tão baixo, né, na história. Congresso bom era o Congresso, né, que ele comprava os parlamentares com mensalão. Congresso bom era aquele, né, que deputado era pego com malas de dinheiro dentro do seu apartamento. Congresso bom, na visão do Lula, é quando os poderes tinham uma harmonia em que a corrupção era, dia após dia, o normal nesse governo. Agora, a segurança pública do nosso país, infelizmente, deixado de lado, sucateado, e uma parte, né, da Polícia Federal, que é sucumbida pelo STF, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes, se prestando não a combater crime organizado e corrupção, mas a ficar perseguindo parlamentares, que tem sido a prioridade desse governo. Agora, a pergunta para você é simples assim: transporte público, como é que está aí na sua cidade? A tua saúde, como é que está? Em âmbito de hospital, de unidade básica de saúde, em âmbito de aprimoramento, de avanço naquilo que é primordial no nosso país. Temos 100 milhões de pessoas sem saneamento básico. A anistia que é para ser colocada aqui, pautada, nunca é colocada. A gente precisa virar essa página, olhar para as coisas profundas e necessárias do nosso país. Mas não, preferem continuar gastando milhões, nos últimos 30 dias, 18,4 milhões de reais em impulsionamento que o Lula tem gastado nas redes sociais. Enquanto isso, milhões de pessoas não têm aonde, fazer suas necessidades básicas. Enquanto isso, você tem uma COP gastando milhões, bilhões de reais. Enquanto isso, as pessoas que têm ali têm os piores IDHs do Brasil. Ou seja, eu acho que o único sentimento que é comum em todos nós aqui, de fato, é cansaço. E quem não está cansado, deputado Maurício, é porque está ganhando com isso. Porque não existe petista grátis. Pode dar uma olhadinha aí nos influenciadores que têm falado bem do governo, estão ganhando uma bolada para poder falar bem do governo, porque não existe petista grátis. Não tem como mais, ninguém aguenta mais o PT. Espero muito que ano que vem a gente dê um tchau querido para o presidente Lula. Obrigado, presidente.